Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Shalom, o farol da fé, um espaço onde a luz da palavra de Deus nos guia pelos caminhos do conhecimento e da revelação. Hoje, quero convidar você a refletir sobre um tema que, sem dúvida, tocará profundamente seu coração e abrirá sua mente para verdades impressionantes. Pense por um momento. Quantas histórias da Bíblia você acredita já conhecer por completo? E se eu dissesse que algumas delas guardam mistérios que podem transformar completamente o seu entendimento sobre a palavra de Deus? Antes de começarmos, eu quero pedir algo muito importante. Se você ama descobrir os mistérios das Escrituras, inscreva-se agora mesmo no canal Shalom, o farol da fé. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com mais pessoas e comente aqui embaixo a sua expectativa para este tema. Assim, você nos ajuda a espalhar a mensagem do Evangelho e ainda participa ativamente dessa missão tão especial. Hoje, vamos explorar juntos uma questão fundamental. Quais são as lições mais profundas escondidas nas parábolas de Jesus? Talvez você pense que já ouviu tudo sobre as parábolas, mas prepare-se, pois o que vamos revelar aqui pode mudar sua percepção sobre os ensinamentos do Mestre. Ficou curioso? Então, fique comigo até o final, porque a última revelação será a mais impactante de todas. As parábolas de Jesus são verdadeiras joias do Evangelho, mensagens aparentemente simples, mas carregadas de significados profundos. Elas não são apenas histórias contadas para entreter ou para ensinar de forma superficial. Cada uma delas possui camadas de entendimento destinadas a diferentes públicos, desde os mais simples até os mais sábios. Como nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e, ouvindo, não ouvem nem entendem. Jesus usava esse recurso para revelar a verdade a quem tinha coração aberto, mas também para ocultá-la dos que não estavam prontos para recebê-la. Uma das parábolas mais conhecidas, a do semeador, encontra-se em Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9. Jesus descreve um homem que saiu a semear, e as sementes caíram em diferentes tipos de solo. À beira do caminho, em solo pedregoso, entre os espinhos e, finalmente, em boa terra. À primeira vista, pode parecer apenas uma lição sobre como cultivar a palavra de Deus em nosso coração. Mas olhando mais de perto, percebemos que essa parábola é um retrato do próprio reino de Deus, mostrando como a mensagem divina encontra diferentes tipos de receptividade nos corações humanos. Repare que o solo à beira do caminho representa aqueles que ouvem a palavra, mas logo a perdem, porque não a valorizam ou a deixam ser roubada pelo inimigo. Quantas vezes permitimos que preocupações mundanas, como problemas financeiros ou relacionamentos complicados, nos afastem de uma verdade tão preciosa? Já o solo pedregoso reflete aqueles que recebem a palavra com entusiasmo, mas sem profundidade. Quando vem a tribulação ou a perseguição, eles rapidamente desistem. Irmãos, isso não soa familiar. Enquanto refletimos sobre esses exemplos, pense: qual tipo de solo tem sido o seu coração? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer constantemente. Afinal, Deus nos chama para sermos boa terra, capazes de frutificar 30, 60 ou até 100 vezes mais. Mas isso exige compromisso, oração e um relacionamento profundo com o Pai. Agora que já começamos a desvendar os primeiros segredos das parábolas, quero saber de você. Quais outras histórias de Jesus você acredita que guardam lições transformadoras? Deixe sua opinião nos comentários e continue comigo para descobrir ainda mais. Continuemos nossa jornada pelas parábolas de Jesus, desvendando os mistérios que Ele, com tanto amor e sabedoria, compartilhou conosco. Agora que já entendemos o propósito e a profundidade da parábola do semeador, vamos explorar outra história, a parábola do joio e do trigo. Essa narrativa, encontrada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, contém lições impressionantes sobre o julgamento final e o reino dos céus. Imagine um campo vasto, onde um agricultor planta trigo de alta qualidade,
Durante a noite, porém, seu inimigo semeia joio entre o trigo. Para quem não conhece, o joio é uma planta muito semelhante ao trigo quando jovem, mas ao crescer, revela sua verdadeira natureza. Não é útil, não dá fruto, e se misturado ao trigo, pode arruinar a colheita. Quando os servos do agricultor percebem o joio, perguntam se devem arrancá-lo. Mas o agricultor, em sua sabedoria, responde: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também o trigo. Deixem que ambos cresçam juntos até a colheita. Essa parábola traz uma mensagem poderosa para nós. Paciência e discernimento são indispensáveis em nossa caminhada espiritual. Jesus explica que o campo representa o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno. Deus, como o grande agricultor, permite que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo determinado, ou seja, o dia do juízo. Isso nos ensina que nem sempre podemos distinguir claramente quem está em comunhão verdadeira com o Senhor e quem não está. Somente Deus tem a capacidade e a autoridade de separar o trigo do joio no momento certo. Queridos irmãos, quantas vezes julgamos precipitadamente outras pessoas, pensando que sabemos quem está verdadeiramente comprometido com a palavra de Deus? Essa parábola nos alerta contra esse tipo de julgamento. Ao invés disso, devemos focar em sermos trigo, ou seja, em dar frutos que glorifiquem ao Senhor. Como está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O trigo não precisa se preocupar com o joio, mas sim em crescer forte e saudável, para que, no dia da colheita, seja recolhido e levado para o celeiro do Pai. Ao meditarmos sobre essa parábola, uma pergunta importante surge: o que temos feito para garantir que somos parte do trigo e não do joio? Essa é uma reflexão crucial, irmãos, porque muitas vezes podemos nos enganar sobre nossa própria condição espiritual. Lembrem-se do que Paulo nos ensina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se estão na fé, provem a si mesmos. Essa autoavaliação é essencial para que possamos corrigir nosso caminho e nos alinhar com a vontade de Deus. Além disso, a parábola do joio e do trigo nos encoraja a confiar na soberania divina. Mesmo quando parece que o mal está prosperando, sabemos que Deus está no controle e que, no tempo certo, Ele trará justiça. Essa mensagem é um alívio para o coração de todos os que confiam no Senhor. Afinal, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 19: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, à luz dessa parábola, quero desafiar você a refletir sobre o seguinte: em quais áreas da sua vida você precisa ser mais paciente e confiar mais na justiça de Deus? Muitas vezes, queremos tomar a justiça em nossas próprias mãos, mas a palavra nos chama a esperar no Senhor, que conhece todas as coisas e age no tempo certo. Deixe sua resposta nos comentários, pois quero muito saber como essa mensagem está tocando o seu coração. Antes de avançarmos, lembre-se, cada parábola de Jesus não é apenas uma lição, mas um convite para vivermos de maneira mais alinhada com o reino de Deus. Se você sente que esse conteúdo tem edificado sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essas verdades. E se ainda não se inscreveu no canal Shalom, o Farol da Fé, faça isso agora mesmo. Sua participação é fundamental para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Na próxima parte, mergulharemos ainda mais fundo em outra parábola transformadora, que revela aspectos impressionantes sobre o reino dos céus e a relação entre Deus e a humanidade. Então, permaneça conosco, pois há muito mais a ser revelado. Agora, chegamos a outra narrativa extraordinária, que ilumina a grandeza e o mistério do reino de Deus. A parábola do grão de mostarda e a do fermento, ambas encontradas em Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 33. Essas duas parábolas, embora curtas, carregam um significado espiritual que pode transformar nossa compreensão sobre como Deus trabalha em nossas vidas e no mundo. Imagine uma pequena semente de mostarda, uma das menores sementes plantadas na terra. No entanto, quando essa semente cresce, ela se torna uma das maiores hortaliças, chegando a parecer uma árvore
capaz de abrigar pássaros em seus ramos. Jesus compara o reino dos céus a essa semente, mostrando que algo aparentemente insignificante pode se tornar grandioso e impactante. Pense nisso, irmãos. Deus frequentemente usa o que é pequeno e desprezado aos olhos do mundo para realizar obras extraordinárias. Essa mensagem nos enche de esperança. Quantas vezes nos sentimos pequenos ou incapazes diante dos desafios da vida? Porém, Deus nos lembra que Ele pode usar até mesmo o menor dos esforços, o menor dos dons, para manifestar seu poder e glória. Assim como a semente de mostarda cresce e se torna um abrigo para os pássaros, também nós somos chamados a crescer em nossa fé e nos tornarmos um refúgio espiritual para aqueles que estão ao nosso redor. Agora, pensemos no fermento, que é mencionado logo em seguida. Jesus diz que o reino dos céus é como fermento que uma mulher mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo fique levidado. Embora o fermento seja invisível enquanto age, ele transforma completamente a massa. Essa parábola nos ensina sobre o impacto do reino de Deus, que muitas vezes começa de forma discreta, mas transforma tudo o que toca. Amados, essas duas parábolas, juntas, nos mostram que o reino de Deus não se manifesta de forma estrondosa ou imediata. Pelo contrário, ele cresce de maneira gradual, silenciosa, mas irresistível. Isso se aplica não apenas ao mundo como um todo, mas também à nossa caminhada individual com Cristo. Quantas vezes esperamos mudanças instantâneas em nossas vidas, sem perceber que Deus está trabalhando de forma contínua e profunda em nossos corações? Essa é uma lição valiosa para todos nós. O que parece pequeno hoje pode ser o início de algo grande amanhã. Talvez seja um pequeno gesto de bondade, uma oração feita em segredo, ou um momento de estudo da palavra que Deus usará para produzir frutos eternos. Como Paulo nos lembra em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essas parábolas também nos desafiam a confiar no poder transformador de Deus, mesmo quando não conseguimos ver resultados imediatos. Assim como o fermento leva tempo para levedar a massa, também o reino de Deus opera de maneira que, muitas vezes, está além da nossa compreensão. Isso nos encoraja a perseverar, sabendo que Deus está no controle e que seus planos são perfeitos. Agora quero perguntar a você, querido irmão, que sementes de fé você tem plantado em sua vida e na vida de outras pessoas? E como você tem permitido que o fermento do reino de Deus trabalhe em seu coração? Escreva nos comentários e compartilhe seu testemunho. Sua história pode inspirar outros a continuarem firmes em sua caminhada. Se este conteúdo tem abençoado sua vida, não guarde essas verdades só para você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares e ajude a espalhar a mensagem do reino de Deus. Juntos, podemos levar a luz do Evangelho a lugares onde ela ainda não brilhou. Na próxima parte, exploraremos outra parábola fascinante que revela o valor incomparável do reino dos céus e como devemos priorizá-lo em nossas vidas. Prepare-se para um despertar espiritual que trará mais clareza sobre a vontade de Deus para você. Chegamos agora à última parte desta jornada espiritual, onde mergulharemos na profundidade de duas parábolas que nos desafiam a enxergar o valor incomparável do reino de Deus. Estou falando da parábola do tesouro escondido e da pérola, de grande valor, ambas registradas em Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Prepare-se para um momento de reflexão que pode mudar a forma como você encara a sua vida espiritual. Imagine que você é um trabalhador comum, cavando um campo como parte de sua rotina diária. De repente, sua pá atinge algo diferente e você descobre um tesouro inestimável escondido na terra. O que você faria? Jesus nos conta que esse homem, tomado pela alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo e garantir o tesouro. Essa parábola nos ensina sobre a suprema importância do reino dos céus, que é tão valioso que vale a pena abrir mão de tudo para possuí-lo. Da mesma forma, Jesus descreve um comerciante que busca pérolas preciosas. Quando encontra uma de valor inestimável, ele vende tudo o que tem para adquiri-la. Esses dois homens agiram de forma semelhante. Reconheceram o valor do que tinham diante deles
e tomaram decisões radicais para garantir que nada os impedisse de possuir aquele bem. Queridos irmãos, essas histórias nos desafiam a refletir sobre o que estamos dispostos a sacrificar pelo reino de Deus. Será que temos tratado a nossa fé e o relacionamento com Cristo como algo de valor supremo? Ou será que temos nos distraído com as coisas passageiras deste mundo, perdendo de vista o tesouro eterno que está à nossa disposição? Essas parábolas também nos falam de alegria. O homem que encontrou o tesouro não hesitou em vender tudo, mas o fez com grande alegria. Isso nos mostra que o sacrifício pelo reino de Deus não é um fardo, mas uma fonte de verdadeira felicidade, como está escrito em Salmos, capítulo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. Amados, isso nos leva a uma pergunta crucial. Qual é o lugar de Deus em nossas vidas? Estamos dispostos a renunciar a tudo para seguir a Cristo? Isso pode significar abrir mão de hábitos, relacionamentos ou prioridades que nos afastam de Deus. Não é uma decisão fácil, mas é a única que realmente vale a pena. Como Jesus nos lembra em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas quero que você preste atenção em algo muito importante. Essas parábolas não falam apenas do nosso esforço para alcançar o reino. Elas também revelam o quanto Deus valoriza cada um de nós. Pense nisso. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ele viu em nós um tesouro, uma pérola de grande valor, e não hesitou em pagar o preço mais alto para nos resgatar. Como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é uma verdade que deve encher nossos corações de gratidão e motivar-nos a viver de forma que glorifique o Senhor. O que realmente importa é como usamos esse tempo para buscar a Deus, amar ao próximo e viver como cidadãos do reino dos céus. E antes de concluirmos, quero fazer um convite especial a você. Se este vídeo falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu encontrei o tesouro do reino de Deus. Isso será um testemunho da sua decisão de priorizar o Senhor em sua vida. E lembre-se, compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente e que estas parábolas permaneçam em seu coração como um guia para suas escolhas diárias. Lembre-se, o reino de Deus é o tesouro supremo, e encontrá-lo é a maior alegria que podemos experimentar. Shalom, queridos irmãos. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as maravilhas da Palavra de Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês.